Hoje a gente vai mergulhar num dos textos políticos mais explosivos e com certeza mais influentes que já foram escritos. Publicado lá em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista é um daqueles documentos que literalmente mudaram o curso da história. Agora pensem bem, o que faz com que um panfleto, escrito em meados do século XIX, continue ecoando com tanta força? Porque ele ainda gera debates mas tão acalorados até hoje. É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Para começar, é essencial sacar o contexto da coisa. O manifesto não foi escrito para ser um livro de filosofia, sabe? Ficar lá na estante. Ele nasceu como um programa de ação da Liga dos Comunistas, um grupo revolucionário. O objetivo era bem claro e direto: apresentar uma nova visão de mundo e um plano prático. E no coração dessa visão de mundo está uma análise, implacável do capitalismo. O manifesto não pedia por pequenas reformas, um ajuste aqui e outro ali. Não. A proposta era a derrubada completa do sistema. Era um verdadeiro chamado para uma revolução total. Certo? Agora vamos entrar no que seria o diagnóstico central do manifesto. Para Marx e Engels, o problema fundamental de todas as sociedades podia ser resumido numa ideia muito poderosa. A história da humanidade é, na verdade, a história da luta de classes. Essa ideia toda se baseia no que eles chamaram de materialismo histórico. O ponto central aqui é que, para os autores, não são as grandes ideias ou os grandes líderes que moldam a história. O que molda mesmo são as condições materiais, a forma como a gente produz e organiza a economia. Essa base econômica é que define todo o resto da sociedade. E na era do capitalismo, essa luta se dá principalmente entre duas grandes classes. De um lado, a gente tem a burguesia, que são os donos dos meios de produção, as fábricas, as terras, as máquinas. Do outro lado está o proletariado, a classe trabalhadora, que, como não tem nada disso, é obrigada a vender sua única posse, a sua força de trabalho, para poder sobreviver. E aqui, o manifesto aponta uma contradição que é genial. O próprio sistema capitalista, na sua busca por eficiência, junta milhares de trabalhadores em grandes fábricas. Só que, ao fazer isso, ele acaba, sem querer, criando as condições perfeitas para que essa classe se organize, ganhe consciência de sua força e, eventualmente, se rebele. E isso nos leva a uma das frases mais famosas e potentes de todo o texto. A ideia de que a burguesia, na sua busca sem fim por lucro, acaba forjando a própria força que um dia vai destruí-la. Para os autores, a queda da burguesia e a vitória do proletariado não eram apenas uma possibilidade, eram vistas como algo inevitável. Ok, se o diagnóstico do problema é a luta de classes, qual seria a cura? O manifesto não para na crítica, não. Ele também oferece uma prescrição, um conjunto de objetivos e medidas para fazer a transição para uma nova sociedade. E aqui a gente entra num dos pontos que mais gera debate, a tal da abolição da propriedade privada. É muito importante entender o que isso quer dizer no texto. O alvo não são os bens pessoais, tipo a roupa que a pessoa veste ou a casa onde mora. O que se propõe a abolir é a propriedade privada dos meios de produção, as grandes indústrias, as grandes terras, que, segundo eles, é a ferramenta que permite a exploração de uma classe pela outra. Para chegar lá, nessa sociedade sem classes, o manifesto lista uma série de medidas de transição. Coisas como um imposto de renda bem pesado para quem ganha mais, o fim de todo o direito de herança, a centralização do crédito e dos transportes nas mãos do Estado. Importante, isso não era visto como objetivo final, mas como os primeiros passos para desmontar a antiga estrutura de poder. Depois do diagnóstico e da prescrição, o tom do documento muda completamente. Ele se transforma num chamado direto, um verdadeiro grito de guerra político para mobilizar a classe trabalhadora do mundo inteiro. E para deixar a posição deles bem clara, Marx e Engels também dedicam um tempo a criticar outras formas de socialismo que existiam na época. Eles diziam que eram correntes inadequadas, ou porque queriam voltar para o passado, ou porque só buscavam pequenas reformas, ou porque eram só sonhos utópicos. Para eles, era simples. Qualquer socialismo que não colocasse a luta de classes no centro da discussão estava fadado ao fracasso. E tudo isso culmina nestas linhas finais que se tornaram um dos slogans políticos mais famosos de toda a história. É um encerramento que encapsula toda a urgência e a esperança revolucionária do documento. É um chamado para a união internacional dos trabalhadores contra um sistema que, na visão deles, só oferecia exploração. Bom, depois de passar por todos esses pontos, a pergunta que fica é: por que essas ideias continuam ressoando tanto tempo depois? Qual é, afinal, o legado duradouro do manifesto? O legado do manifesto se sustenta em algumas ideias-chave. Primeiro, a de que a história é movida pela luta de classes.
Segundo, a de que a economia é a base que molda toda a sociedade. Terceiro, que o capitalismo carrega em si as sementes da sua própria destruição. E, por fim, a ideia de que a luta dos trabalhadores é, por natureza, internacional, sem fronteiras. Isso nos traz de volta à nossa pergunta do começo. Seja como inspiração para movimentos sociais, como uma ferramenta de análise crítica ou como alvo de uma oposição ferrenha, o Manifesto Comunista continua vivo, presente. A questão final, que fica para reflexão é: por que essas ideias, forjadas lá no calor da Revolução Industrial, ainda têm tanto poder para provocar, inspirar e desafiar o mundo em que a gente vive hoje?